florescer no deserto. Acredite nesta verdade do Pai. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Palavra que Transforma esteve em férias por alguns dias, mas estamos de volta com mais reflexões do Pai para o nosso coração, um direcional para que assim possamos viver dias de esperança, dias de aprendizado, dias de uma mulher segundo o coração de Deus, aprendendo e praticando a palavra do Pai. E neste início de série com o tema Florescendo no Deserto, Deus quer falar conosco através de uma carta que Jeremias, um profeta descrito no Antigo Testamento, fala ao povo de Deus. Este povo que passaria por um processo de deserto, porque estariam cativos em uma nação que não era uma nação adoradora de Deus. E o povo do Senhor seria levado a um cativeiro na nação da Babilônia. E esta parte da carta de Jeremias fala sobre como se comportar durante esse cativeiro, ou seja, como se comportar, como proceder no deserto. O que poderíamos trazer para a nossa vida a questão do deserto? Qualquer situação da qual você esteja passando e que é uma situação que te traz desconforto ou medo, que trouxe a você decepções, que pode te trazer depressão, um estresse na mente que te faz paralisar, que você não consegue então agir ou o que fazer nessa situação. E situações de deserto são situações que cada uma de nós ou já passou, ou passa, ou ainda vai passar. Porque a palavra do Senhor nos diz assim, que no mundo teríamos aflições, mas que o Senhor vence todas elas e que Ele está conosco em cada uma das tribulações das quais nós passamos, das situações que estamos inseridos. E por que passamos por estas situações? Uma das questões é o pecado. Adão e Eva, depois que pecaram, este pecado entrou no mundo, entrou na nossa vida cotidiana e porventura podemos passar por situações a partir do pecado de outro ou a partir do nosso próprio pecado, daquelas decisões que tomamos e que estão fora da palavra de Deus. Quando nós decidimos, por exemplo, a não querer viver no centro da vontade perfeita do Pai, podemos passar por tribulações. Mas precisamos entender algo, que nada na nossa vida foge ao controle de Deus. Nada do que acontece conosco está fora dos olhares do Pai. O Senhor diz no livro de Eclesiastes, também no Antigo Testamento, que tudo o que acontece debaixo do céu há um tempo determinado para acontecer e há um propósito para esta questão. Deus, com a sua onisciência, onipotência e onipresença, sabe de todas as coisas, mas Ele nos ama. Esta é uma verdade que Deus nos ensina. E este amor que o Senhor tem estendido sobre a nossa vida, nas tribulações, Ele nos protege, Ele nos ensina, Ele nos faz crescer. E ainda, o nome dEle é glorificado e um testemunho de quem é Deus acontece a partir da nossa história. E alguns capítulos antes, Jeremias também fala a este povo que este cativeiro não seria por pouco tempo. Alguns profetas falavam a estes que seria por um pouco de tempo, para que eles não se preocupassem com esta questão. Mas Jeremias vem, um homem realmente escolhido por Deus, direcionado por Deus para falar a este povo, diz que esse cativeiro duraria 70 anos. Então imagina você em uma situação da qual leve muito tempo para terminar. Passa anos, ou dias, ou semana, dependendo do propósito de Deus nessa situação, e da qual você fala assim: vai passar rápido, então eu não preciso fazer nada. Daqui a pouco já está tudo resolvido, então vou esperar o que vai acontecer. E Jeremias então fala a este povo que não, que o cativeiro duraria muito tempo e neste tempo este povo precisava continuar a viver, precisava continuar a estar no centro da vontade de Deus. Que Deus os levou para o cativeiro, mas também que Deus
os livraria deste cativeiro. Neste meio termo do início de cativeiro e final de cativeiro, o que precisamos fazer? No início da tribulação, até que se chegue ao final da tribulação, o que fazemos? Essa é uma questão que envolve o nosso coração. Por quê? Porque é neste meio termo que também aprendemos mais de Deus. Ou nos corrompemos com a situação e nos moldamos a esta situação que acaba desfalecendo o nosso ser, ou decidimos viver conforme a direção de Deus para a nossa vida neste tempo. E assim diz a palavra do Senhor neste capítulo 29, do versículo 4, que diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Aqui diz então que o Senhor, ele tem o controle da situação. Não foi algo que fugiu da decisão de Deus. Não foi algo que fugiu do pensamento de Deus para este povo. Então, nada do que acontece na sua vida foge dos pensamentos do Pai e dos cuidados do Senhor. Ele sabe exatamente da onde você saiu, onde você está e para onde você vai. Então, nós precisamos acreditar no controle de Deus sobre a nossa vida. Mas acreditar no controle de Deus sobre a nossa vida não significa que vamos cruzar os braços e não fazer nada. Significa depender da direção de Deus, depender do socorro que Ele tem para nós. No livro de Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 8, Paulo, quando escreve essa carta aos cristãos que estavam em Roma, diz assim no versículo 26: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, na nossa fraqueza, quando passamos por algumas situações de dores, de decepção, de medo, de raiva, até mesmo de falta de perdão, todos esses sentimentos não são sentimentos que Deus gostaria que nós tivéssemos em nosso coração. Ele quer que esses sentimentos sejam retirados quando crescemos nos frutos do Espírito, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ele quer que nós cresçamos no amor, na paz, na paciência, na fé, na longanimidade, na benignidade, em todos aqueles atributos que estão neste versículo. E no desejo de crescer nestas qualidades, nós precisamos pedir a Deus que nos mostre o que nos atrapalha. Se são os outros sentimentos negativos atribuídos pela situação, que são os medos, decepções, falta de perdão. Essas são as nossas fraquezas. Mas o Senhor diz neste versículo de Romanos 8, 26, que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque precisamos crescer em Deus através do Espírito Santo que habita em nós, crescer nos frutos deste Espírito. Então, nós precisamos reconhecer em nós que há fraquezas, e essas fraquezas precisam ser trabalhadas, precisam ser administradas. Precisamos acreditar que Deus nos ajuda através do Espírito Santo, porque Ele diz que Ele trabalha nas nossas fraquezas. Por quê? Porque o controle da situação está nas mãos do Senhor. As situações existem. E nós, o que somos nessas situações? Vasos nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro, onde Ele trabalha nas nossas fraquezas para que sejamos mulheres maduras, experimentadas nele, com a fé, a sabedoria aumentada, o amor aumentado, os atributos do Espírito Santo aumentados em nós. Por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos nem como orar nesta situação. Nós muitas vezes pegamos a situação e falamos muitas vezes: Senhor, por que passo por essa situação? Porque essa situação veio até mim. E nós começamos com uma oração de questionamentos da nossa situação para Deus.
E o que o Senhor quer de nós? Ele quer que o colocamos na nossa situação. Deus, o que o Senhor quer com esta situação? Dos altos céus, do trono de glória, o que o Senhor quer e como o Senhor quer que eu administre esta situação. É de Deus para a situação. E assim o Espírito Santo vai nos ajudando a entender e a como participar e viver essa situação momentânea. Porque o Jeremias fala a este povo que eles não viveriam eternamente na situação de cativeiro, mas que viveriam 70 anos. Então ela teria um começo e um fim. A sua situação tem um começo e um fim. A questão é como vivemos o meio. E amanhã vamos dar continuação a este tema Florescendo no Deserto, mas dessa primeira parte que é sobre o controle de Deus na nossa vida. Quando nós entendemos o controle de Deus na nossa vida, nós crescemos na situação. Vamos falar de Romanos capítulo 5, que é sobre a fé e sobre a paz que precisa habitar em nosso coração no meio da tribulação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã, dando continuidade a este tema.